Bom, último dia, aniversário, um ano aqui, e hoje vocês vão conhecer qual é, finalmente, o propósito da nossa igreja. Para que nós fomos colocados aqui? Qual é a nossa função? Você que está nos visitando hoje também já vai ficar sabendo, e talvez você possa fazer parte desse propósito. Eu tenho certeza que você não está aqui também por coincidência. Deus tem um plano perfeito para todas as coisas. Deus tem um plano perfeito para todos os seres humanos. A palavra dele ensina que todas as coisas já foram preparadas antes da fundação do mundo, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, colhendo os sonhos dele para nossas vidas. Mesmo que hajam lutas, mesmo que hajam dificuldades, mesmo que no seu dia a dia parece que Deus não está me vendo, Deus tem um propósito em todas as coisas. Está lá escrito isso em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Você pode repetir isso comigo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Se você pensar um pouco, primeiro diz que todas as coisas, não são algumas coisas, não são as coisas boas, mas todas, absolutamente todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas? Não. Para o bem dos que são chamados segundo um propósito de Deus. Pastor, e qual é o propósito de Deus? Como eu posso ter certeza que todas as coisas vão cooperar para o meu bem? Como eu vou ter certeza que eu amo a Deus o suficiente para que as coisas aconteçam na minha vida, para que tudo que eu faça seja dentro de um propósito de Deus? Qual é o propósito verdadeiro? O que nós estamos fazendo aqui? E é o que eu quero falar hoje com vocês. Eu quero passar aqui para vocês, vocês vão acompanhar comigo a nossa declaração de propósitos. Nós temos uma declaração oficial como igreja. E como igreja, o nosso propósito é provar o amor através do cuidado ao ser humano, trazendo-o à comunhão da família da igreja, ensinando-o para que atinja a maturidade cristã e assim possa multiplicar a todos o evangelho de Jesus Cristo, cumprindo desta forma os mandamentos de Deus, amando-o, adorando e contribuindo para a expansão do seu reino. Uau! Pastor, que frase longa e de impacto. Esse é o propósito da nossa igreja. Esse é o propósito da nossa igreja. Esse é o propósito para o qual Deus nos plantou nesse lugar. E nós vamos entender dentro da palavra de Deus o que cada uma dessas frases querem dizer. Nós vamos entender que esse propósito de provar o amor, não basta dizer que ama, não basta declarar nós amamos ao nosso semelhante, não basta dizer olha eu amo meu irmão, se você não dá provas do seu amor. Quem é que é casado há mais de 20 anos? Oh, glória a Deus por isso. Que exemplo pra gente. Mais de 30. Oh, glória a Deus por isso. Não vou nem perguntar mais 40 para não constranger. Para não constranger. Esposas, se o marido não provasse o amor, como ficariam esses 30 e tantos anos de casado? Marido, se as esposas não provassem o seu amor, tem uma diferença muito grande, vocês sabem do que eu estou falando, não precisa ser nenhum gênio para entender isso. Que uma coisa é você dizer, eu te amo. Outra coisa é você provar que você ama. Quem ama, cuida. Quem ama, ensina. Quem ama, corrige, pais e filhos. Não vou nem entrar nesse mérito para a gente não se perder hoje, mas olha o problema da nova geração que está nascendo aí, que está crescendo. Pais que dizem que amam tanto a ponto de não corrigir os filhos. Quem ama, corrige. Provar o amor. Como está difícil hoje ser cristão, de tal maneira que nós provamos que amamos. Como está difícil hoje ter atitudes que provam que nós realmente amamos alguém.
Muitas vezes dentro da casa é até um pouco mais fácil, olhe lá, salvo raras exceções. Mas quando saímos da porta da igreja, quando saímos da porta da nossa casa, do nosso ambiente de amigos, é tão difícil provar o amor às pessoas. Deus nos chamou para isso, provar o amor, através de uma forma única e simples, através do cuidado em todas as suas formas ao ser humano, e nós vamos discutir isso. Abra comigo a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Tudo isso que nós colocamos como declaração de propósito, essa frase, está baseada em 3 princípios. Princípios que muitas igrejas utilizam e que depois de um tempo de estudo da palavra, tentando entender qual era o verdadeiro propósito da igreja, eu concluí que realmente Deus está baseado nesses princípios quando Ele fala de uma comunidade de fé. Os 3 princípios, o primeiro deles é o grande mandamento. Já encontraram? Mateus 22, 37. Na versão da NVI diz assim: e respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Desses 2 mandamentos dependem toda a palavra de Deus, que até então era escrita naquela época. Amar a Deus, amar ao próximo. Gente, não parece básico? Não parece simples? Não parece tão óbvio? Nós temos 2 grandes mandamentos. Jesus pega os 10 mandamentos do Velho Testamento e Ele consegue resumir todos eles em 2 mandamentos muito simples. Ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Sabe o que a Bíblia fala? Que nos últimos dias, o amor de muitos, em algumas traduções falam, o amor de quase todos se esfriaria. Antes que o Senhor voltasse, o amor de quase todos se esfriaria. Qual é o problema da nossa sociedade? Falta amor. Qual o problema? Por que existe corrupção? Por que existe toda essa desgraça que a gente vê aí fora? Miséria, destruição. Falta amor. Pessoas que não se preocupam com pessoas. Pessoas que se preocupam apenas com o seu bem-estar. Pessoas que fazem de tudo para manter ele e, no máximo, a sua família e os seus amigos muito bem. E o resto não importa. Pessoas descartando pessoas. O ser humano está carente de amor. Nós, até dentro da igreja, gente, com todo o respeito que eu tenho a toda e qualquer denominação, mas tem dia que me dá náusea ver como determinadas igrejas trabalham. Desculpe a sinceridade, dá náusea. Pessoas que não amam pessoas, pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, pessoas que estão preocupadas com status, pessoas que estão preocupadas em estar em destaque na mídia, mas que não estão preocupadas em amar as pessoas. Isso Deus não quer para nós. O que Deus tem para a declaração, nosso propósito aqui, é baseado no grande mandamento de Deus: amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando você entende que nós devemos amar de verdade, cumprir essa palavra de amor ao próximo, aí você entende nossa declaração de propósito: provar o amor através do cuidado ao ser humano. A partir de agora é isso que nós vamos fazer de maneira intensiva. Se prepare. Você faz parte dessa igreja? Você está convocado a uma série de ações que nós vamos ter a partir de agora, que vão provar o amor através do cuidado ao ser humano. Eu não quero institucionalizar o amor. Eu quero que você participe de tal maneira que o amor renasça no seu coração, que a chama reacenda no seu coração e você volte a dizer: eu posso fazer mais por outros. Deus quer isso de nós, que nós provemos esse amor. Gente, Deus é muito claro na sua palavra. Esses são os 2 grandes mandamentos. E hoje o que nós mais vemos são pessoas dentro das igrejas correndo atrás de bênçãos. Não é pecado correr atrás de bênção, mas a Bíblia diz em Deuteronômio, eu vou ser muito claro e contesto qualquer um que quiser dizer o contrário. Em Deuteronômio fala que as bênçãos do Senhor
correrão até você e te alcançarão, se tão somente você cumprir os mandamentos de Deus. As bênçãos vêm, não sou eu que digo, é o Senhor. Elas correm atrás de você. Talvez muitos cristãos estão na contramão. Estou correndo atrás de bênção, estou fazendo campanha, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou buscando profeta, porque eu estou correndo atrás da minha bênção. Você está enganado, irmão. Simplesmente ame, a bênção te alcança. E talvez porque você está correndo em tanto lugar, a bênção não está conseguindo te achar. Ela não te acha. Ela bate na porta da tua casa, foi atrás do profeta. Aí a bênção corre atrás de você de novo, foi na campanha não sei da onde. Ela não te acha. Está faltando é amor. Amém? Eu falo a começar de mim sobre esse púlpito. Eu não estou excluído disso. Eu não amo mais do que vocês amam. Nós estamos literalmente todos juntos e misturados aqui. Por isso que Deus nos permitiu 1 ano de ajustes como igreja, para agora começar a provar o que nós somos de verdade. E eu estou com vocês nesse desafio. Eu quero amar mais. Eu quero amar a Deus. Amor a Deus é demonstrado, como eu falei para vocês. Como é que a gente prova que a gente ama alguém? Como que eu provo que eu amo a Deus? Tem várias maneiras. A Bíblia cita algumas. Por exemplo, ele diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Como eu demonstro meu amor a Deus? Uma das maneiras mais lindas, e nós falamos ao longo dessas semanas, é através da adoração. Uma vida de adoração. Quando você adora a Deus, você está dizendo para Ele: Senhor, eu te amo. Senhor, eu declaro a minha vida, a minha gratidão a Ti. Essa é uma prova de amor. Cristão que não entende o princípio da adoração, e volto a dizer o que nós pregamos algumas semanas: a adoração não está restrita a artes. A adoração não está restrita à dança, à música, à poesia. Não está restrita a artes. Se você não tem veias ou dons artísticos, ou se sente constrangido, não importa. A tua adoração pode ser através de uma oração, pode ser através de uma lágrima, de um momento ali na presença de Deus. O importante é que você declare o seu amor a Ele através da sua adoração. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o que diz aqui. E ao seu próximo, como se fosse você mesmo. Vamos voltar? Isso aqui está dentro? Provar lá no primeiro, volta para o primeiro slide, por favor. Aí, provar o amor através do cuidado ao ser humano. E lá no finzinho você vê na frase: cumprindo os mandamentos de Deus, amando, adorando e contribuindo para a expansão do seu reino. Será que a gente consegue, como igreja, cumprir esses 2 mandamentos? Será mesmo? Tá fácil? Sim ou não? Pode ser sincero. Não está fácil. Cumprir esses 2 mandamentos numa sociedade tão difícil como nos dias de hoje, tão competitiva, tão autodestrutiva, onde o valor de uma vida, eu vi essa semana, Rio de Janeiro, pessoas sendo esfaqueadas por causa de uma bicicleta, sendo mortas por causa de uma bicicleta. Não que isso seja novidade, a gente vê isso todo santo dia, em São Paulo, Rio, todas as capitais. Isso para não falar de outros países onde a situação está até pior. O amor está se esfriando. Vamos voltar lá. No 2º versículo, nós vimos o grande mandamento. Agora o 2º é a grande comissão. Diz assim lá em Mateus 28, versículo 19, versículo 20. Essa ordem Jesus deu aos seus discípulos após Ele ter entregue a sua vida, após Ele haver ressuscitado e após Ele andar mais 40 dias com Ele aqui na terra. Depois de todo esse tempo, Jesus chama os seus discípulos e dá a última ordem. Foram as últimas palavras de Jesus para a sua igreja na terra. E Ele diz assim: portanto, Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Pastor, Jesus está comigo. Opa, vou te questionar dentro da palavra.
Você está cumprindo a grande comissão? Ah, não, Jesus é comigo. Aqui diz que Ele estará sempre conosco, até o final dos tempos. Só que todo mundo ignora a condição para que isso aconteça. Gente, desculpe a sinceridade, eu preciso falar isso. A partir de hoje nós precisamos realmente finalizar essa mudança de atitudes como igreja. Precisamos ter uma nova postura. A Bíblia diz que Jesus estará conosco todos os dias, a cada instante, a cada momento. A partir do momento que nós damos ouvido às palavras dEle, a partir do momento que nós paramos de nos preocupar somente com nossas necessidades e problemas, e nós vamos em direção de cumprir o mandamento dEle, de batizar, de ensinar, de discipular. A partir desse momento, você pode fazer o que você pedir para Ele, que você quiser, Ele vai estar contigo. Só que eu vou ensinar para vocês o que talvez está abarrando a maioria dos cristãos hoje na terra. Existe uma estratégia de Satanás. Satanás é real, ele existe. Ao contrário do que o nosso ex-presidente disse essa semana, não é tudo culpa dele. Nós temos a maior responsabilidade quando nós abrimos a porta e deixamos Satanás ter atuação na nossa vida. Mas ele existe, ele é real, ele é um inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que ele tem estratégias para impedir o crescimento da igreja. Qual é o único organismo vivo nessa terra capaz de impedir completamente a ação de Satanás? Segundo a palavra de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Eu e você. Nós somos a única organismo vivo, instituição viva, não apenas uma mera placa, uma instituição religiosa, mas nós somos um corpo vivo que somos capazes, pela autoridade que Deus nos deu, de barrar toda e qualquer atuação do diabo. Toda e qualquer. Mas, ele sabendo disso, o que ele faz? Ele pega um, isoladamente, ele me chama de canto e começa a colocar minhocas na minha cabeça. Começa a preparar problemas, para que eu me preocupe de tal maneira com os meus problemas, a ponto de não ser igreja, de ser indivíduo, de ser apenas uma pessoa desesperada em resolver meus problemas. Qual é a principal forma que as pessoas entram pela porta de uma igreja? Desesperadas para resolver um problema. Verdade ou não? Poxa, mas Deus não sabe disso? Sabe? Por isso Deus as alivia. O problema reside justamente no inverso. Quando Deus nos chama para ser corpo, quando Deus nos chama para fazer o nosso papel como igreja, e nós, tão presos nos nossos problemas, nas angústias que Satanás tem lançado em nossas vidas, nós ficamos dando tanta atenção àquilo, que não vemos o que Deus está fazendo com o corpo. E dessa maneira, a gente acaba se perdendo. Meu irmão, não se engane. Tem uma estratégia de Satanás. Quanto mais problema ele coloca na tua vida, mais você se isola. Quanto mais problema ele põe na sua vida, menos você quer estender a mão para ajudar o outro. Porque é uma coisa muito simples. Fala, pastor, nem eu estou bem, como que eu vou ajudar alguém? Olha o problema que eu estou, pastor, eu estou aqui com uma enfermidade terrível, o senhor quer que eu ore pelos enfermos? Essa é a estratégia de Satanás. Prender você nos seus próprios problemas. Hoje é um convite. Você tem hoje a chance de romper com isso. De ir na contramão, de fazer o que no mundo espiritual é o correto. Dizer, tudo bem, eu tenho problemas, Satanás de alguma maneira está tentando atuar, colocando mais complicações na minha vida, eu simplesmente vou virar as costas, vou resistir ao diabo, como diz lá em Tiago capítulo 4, e ele vai fugir de mim. E a partir desse momento eu vou fazer o que Deus tem como propósito, e as coisas vão se resolver. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar? Que o grande segredo não está em orar para Deus resolver os seus problemas. Talvez você está orando há anos. O grande segredo está em confiar em Deus, entregar os seus problemas de uma vez por todas na mão dEle e fazer a vontade dEle. Automaticamente as coisas vão se acertando. Mas isso é tão difícil para nós, porque dói tanto às vezes. A angústia, o problema, a dor. Está na hora de tomarmos uma atitude espiritual hoje. Jesus disse, vão, façam discípulos, levem boas novas para as pessoas. A gente encontra um amigo de trabalho, e aí, como foi o fim de semana? Ah, só Jesus. Ai, nem te conto. E ainda tomei uma dura do pastor na igreja.
Belo evangelho que a gente leva. Levar as boas novas, levar salvação. Olha, eu estou passando uma leve e momentânea tribulação, mas isso é de menos. Eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu confio, eu sei para onde eu estou indo, eu conheço o meu alvo e o meu propósito. Olha, eu digo mais, você está nessa situação, me deixa te ajudar, me deixa orar por você, me deixa te colocar em contato com esse Deus poderoso que vai transformar a tua vida também. Essa é a diferença do evangelho. Nós estamos fazendo muito pouco isso, nós estamos fazendo muito pouca diferença. Como cristãos na terra, a gente parou de salgar. E a Bíblia diz que o sal que não serve para mais nada, que perdeu o seu sabor, só pode ser jogado fora e ser pisado pelos animais. Nós não podemos perder o sal, igreja. Não podemos perder o que Jesus mandou a gente fazer, e que às vezes a gente não faz. Não porque não quer, volto a dizer, mas porque está tão atribulado, está tão preso nos problemas que não consegue olhar ao redor. Deus quer uma mudança de atitude, amém? Amém? Batizando-os. O batismo não é só jogar água ou imergi-lo, submergi-lo em água. O batismo é trazer ele, como diz a palavra, a comunhão do corpo de Cristo. Você traz as pessoas à comunhão quando você as batiza, e você as ensina, você as discipula, você senta, lê Bíblia com ela, mostra para ela como fazer, como não fazer, não regras, não religião, não estudo teológico, mas você diz para ela o que Deus espera que ela faça. Você ensina ela a buscar a Deus sozinha, para que daqui a algum tempo ela ande com as suas próprias pernas e não fique tão dependente de líderes, pastores, para colocar um óleo na sua testa, como se aquele óleo resolvesse todos os problemas. A igreja hoje está mais mística do que tudo. Quando eu digo a igreja de Jesus. Hoje Deus quer parar com isso, no mínimo aqui na Aldeia da Serra. Eu sei que Ele falou isso no meu coração, eu sei que Ele falou isso no coração dos pastores daqui, e Ele está falando isso para o seu coração hoje também. Está na hora de abandonar misticismos. Reza brava, a oração poderosa dos 2.519 pastores. Não, Deus quer ouvir o teu coração quebrantado. Isso vai fazer diferença. E Ele estará conosco todos os dias até o final dos tempos. E nós temos mais um último versículo que se baseia em nossos princípios, que é o próximo, que é o reino dos céus. Deus deu grosseiramente 2 mandamentos principais. Se você cumprir esses 2, praticamente você está garantido. Teu passaporte está carimbado, visto, liberado, pode entrar no reino dos céus. Então Ele diz lá em Mateus 7, versículo 21, que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que entrará? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu irmão, pergunta simples, curta e grossa: você quer entrar no reino dos céus, sim ou não? Ó, tamo junto. Quero mesmo. Na teoria é simples: fazer a vontade do Pai que está nos céus. Eu sei que a gente brinca, tem igreja que fala: olha, se você não vir para a igreja, você vai para o inferno. Não adianta vir para a igreja, desculpe a sinceridade. Você tem que fazer a vontade de Deus, você tem que cumprir a vontade de Deus, você tem que amar a Deus acima de tudo, você tem que amar o seu próximo como você mesmo. Pastor, mas é que eu tenho um irmão, ele me magoou muito, ele me roubou, ele me traiu, Isso está sendo impedimento na sua vida, meu irmão. Vai orar, vai buscar Deus, vai liberar perdão, vai amá-lo, prova que você o ama, que você o perdoou de verdade. Aí você começa a estar mais apto a entrar no reino dos céus. Pastor, é que você não conhece o meu sócio, aquele sem vergonha me traiu. Você vai ter que aprender. Se você quer entrar no reino dos céus mesmo, tem um preço. Jesus já fez a parte dele, a salvação é de graça, mas é para aqueles que buscam, não para aqueles que, tá bom, eu acredito. A Bíblia diz que é claro, nós temos esse como terceiro princípio para a nossa igreja. Eu quero realmente viver no reino dos céus, eu quero entrar no reino dos céus, eu quero viver o reino de Deus na terra, eu tenho que cumprir a vontade dele.
E a principal vontade dele é amar a Ele e amar o meu próximo. Eu preciso disso. O que passar disso é enrolação. O que passar disso é balela. O que passar de, não, mas olha, se você orar 6 horas por dia seguido, fizer jejum de 40 dias só na água, uma vez ao ano, você vai ficar tão cheio do Espírito Santo que não tem como Deus fechar as portas para você. Não confunda dom, talento, que segundo a palavra de Deus, Deus não pode, Deus não é que Ele não pode, mas Ele não retira os dons. Uma vez que Deus te dá um dom, Ele fica aí permanentemente, para sempre. Tem pessoas que estão sendo usadas com dons, fazendo uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, uma vida de arruaça, de hipocrisia, de mentira, mas usando os dons e talentos, achando que Deus está aprovando. A Bíblia diz que vai chegar num dia onde essa pessoa vai falar: Senhor, eu preguei no Teu nome, Senhor, eu curei enfermos no Teu nome, eu expulsei demônios no Teu nome, Senhor. E Deus vai virar e falar: eu não te conheço, não sei quem você é. Mas Senhor, mas enquanto você usava os dons e talentos que eu te dei, você extorquia as pessoas, você enganava as pessoas, você se prostituía, você roubava. Não sei quem você é. Você odiava, você falava mal, você praguejava, você murmurava. Não te conheço, você não tem parte comigo. Dia de festa é assim, ouvir verdade. Ou a gente sai daqui curado. A Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa, porque ali se vê a brevidade da vida. Eu estou tentando transformar nossa festa num pequeno velório. O velório é onde morre de uma vez por todas a velha igreja aprisco, a velha igreja que nós fomos um dia. Um velório é onde morre de uma vez por todas a igreja superficial, que fica só prometendo bênçãos. E nasce a igreja de Jesus Cristo, aquela que Ele prometeu, aquela que Ele disse vai fazer a diferença, vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer libertação. Vão ter pessoas saradas, libertas de verdade, pessoas que amam não só de palavras, mas de fato, pessoas que amam entrar no meu reino, porque cumprem os meus mandamentos. Esse é o nosso propósito como igreja, ser igreja de verdade, não só de festa. Para resumir, vamos para a próxima. Resumindo então, a gente pega aquela frase linda, que é a nossa declaração de propósito, que vai estar disponível para todos agora, a partir das nossas páginas do Facebook. E nós vamos resumir todos aqueles propósitos nessas 5 palavras que nós vimos nesses 3 versículos. Você tem adoração, começa por baixo aqui, ó. Adoração como prova de amor a Deus. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu o adoro. Um dos nossos princípios agora que nunca pode faltar na nossa vida diária é a adoração. Precisamos como cristãos dar valor à adoração e dedicarmos tempo à adoração. Depois vem o cuidado. O cuidado é a prova do versículo seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem ama, prova que ama. Quem ama, cuida. Como, pastor, nós vamos fazer isso? Você escolhe. Começa levando flor para tua mulher. Aleluia. Posso ouvir um amém? E as mulheres, como que elas vão cuidar do marido? Já cuida, coitadas. Eu sei, eu tenho uma em casa. Já cuida bastante. Quem ama, cuida. Começa cuidando da sua família. Começa cuidando dos seus irmãos aqui da igreja, que você sabe que às vezes precisam de um apoio, de uma palavra, de um momento de choro junto, de alegria. Nós vamos envolver também como igreja uma série de ações também sociais. Vamos sair para fora das paredes, vamos levar cuidado às pessoas da aldeia da Serra, à região. Pastor, como que eu levo cuidado? É só ação social? Quem cuida só leva cesta básica, cobertor? Não. Quem cuida prova o amor, restaurando casamentos, levantando lares, ajudando jovens a se libertar das drogas. Quem ama, cuida, não institucionalmente, não como igreja, uma atividade da igreja, não. Nós como cristãos precisamos aprender a sair por essa porta e fazer valer o amor de Deus na vida das pessoas. Evangelismo. Ele diz depois lá em Mateus 28, ide por todas as nações,
Pregar o evangelho, batiza em nome do Pai, do Filho, evangelizar, levar o evangelho. Volto a dizer, não é um evangelismo institucional. Ó, pastor, vamos fazer uns panfletinhos da igreja, vamos sair por aí distribuindo. Não, nada disso. Através das nossas vidas, através das nossas ações, através do nosso cuidado, nós vamos provar o evangelho de Jesus é real, ele muda vidas. Afinal de contas, ele mudou as nossas. Talvez nós tenhamos caído numa pequena rotina ao longo dos anos, mas ele é vivo, real e transforma. E então, nós vamos trazer esse povo todo para a comunhão, como nós fizemos hoje de manhã. Foi bom ou não foi? Ó, vocês têm que me ajudar, eu não consigo ir embora com esse todo de bolo para casa, viu? Vamos ter um segundo round aqui, fazer um brunch. Precisamos terminar com esse café da manhã. Levando-os à comunhão com Deus, com a igreja, uns com os outros. E ensinando eles, através do ensino, seja o ensino da palavra, seja o ensino da própria teologia, seja o ensino com as suas experiências pessoais. Precisamos ensinar as pessoas como crescer no evangelho. E fechando o ciclo, como adorar mais a Deus, como cuidar mais uns dos outros, como levar o evangelho a outros que precisam, como viver em comunhão, como ensinar mais. É um ciclo totalmente que não acaba mais. Esse é o nosso novo propósito. Na verdade, não que seja novo, esse era o nosso propósito desde a fundação dos tempos. Só que só agora que a gente está descobrindo isso. Deus é bom, Deus abre nossos olhos, Deus abre nosso coração, Deus nos livra de religiosidades. Não é porque todas as igrejas fazem de um jeito que nós temos que fazer como todas fazem. Deus tem uma direção para cada uma. E a nossa é muito simples: amar a Deus acima de tudo, amar o meu próximo. E quando eu digo amar, eu volto a insistir, eu tenho que provar que eu amo. E até os confins da terra, pregando o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, trazendo-os à comunhão, e com isso, ensinando eles a guardar todas as coisas. Com isso nós cumprimos os mandamentos de Deus. Com isso nós garantimos nossa entrada no reino dos céus. Estamos dispostos a viver isso? Estamos dispostos a viver isso? É uma tarefa árdua, eu te convido a fazê-la comigo. Te convido. Amém. Pode fechar. Só lembrando que... Fala, pastor, e eu que estou visitando aqui, não estou nem entendendo onde vocês estão chegando com essa história toda. Qual é o papel da igreja? Talvez você está acostumado a ver muitas igrejas por aí. Não estou dizendo que nós somos melhores que nenhuma delas. Mas uma coisa eu falo, nós estamos tentando fazer o que Deus realmente quer que nós façamos. Para mim não adianta ter uma igreja aqui com 1000 pessoas, estar na televisão, estar sei lá onde. Essa não é a minha intenção. Porque quanto mais nós crescemos como a grande maioria, mais nós nos tornamos mais dos mesmos. E eu sei que Deus não tem isso pra gente. Deus tem um sonho, Deus não plantou uma igreja aqui à toa. Você que talvez está nos visitando hoje também não entrou aqui à toa. Tem um propósito de Deus. Deus quer cumprir um propósito. Deus quer que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Cada um de vocês que está aqui dentro foi chamado segundo o propósito de Deus. E Deus quer fazer o que é melhor na sua vida. Não um cristianismo religioso, não um cristianismo de regras, pode e não pode, mas um cristianismo verdadeiro, de amor, que verdadeiramente vive a verdade de Deus, que sente o amor, que expressa esse amor. Deus está nos chamando para esse tempo. A sociedade precisa de mim e de você. O que a Bíblia fala? Que existe uma ardente expectativa da criação humana. Ardente. Eles estão esperando ardentemente pela nossa manifestação, para que nós manifestemos o amor de Deus. Isso só está acontecendo porque nós ainda não chegamos no nível que Deus quer de nós. Então eu te convido, mesmo você que nos visita hoje, dê um passo de fé. Ouse a cumprir a vontade de Deus na tua vida. Ouse a derramar esse amor na vida de outros que precisam. Ouse a amar a Deus e amar o seu próximo. Ouse a cumprir os mandamentos dEle para que possa entrar no reino dEle, na vida eterna. Faça um voto com Deus nessa manhã. Amém?